Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Nós nos encontramos para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. O nosso fato jornalístico na pauta, na programação da TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Ainda também você pode nos acompanhar. Esse programa está na íntegra no Facebook TV Serra Farroupilha e também acompanhar este e todos os conteúdos produzidos pela equipe da TV Serra no nosso canal no YouTube TV Serra Farroupilha. E também, além de tudo isso, tem o nosso Instagram com os destaques do momento. Hoje eu recebo aqui na entrevista do dia novamente o presidente da OAB Subseção de Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, porque a pauta do momento é o impeachment do prefeito municipal de Farroupilha. Apenas fazendo uma breve contextualização, na manhã da segunda-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Grande do Sul, juntamente com a OAB Subsecção aqui de Farroupilha, protocolaram pouco depois das 9h30 da manhã, na Câmara de Vereadores, o terceiro pedido de impeachment do prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves. Conforme determina a lei e também o regulamento da própria Câmara de Vereadores, a leitura do processo do pedido ocorreu na sessão da segunda-feira e também houve a votação da admissibilidade do pedido de impeachment com a aceitação unânime dos vereadores. Foram 14 votos pela aceitação do pedido, nenhum voto contrário. Sim, a própria bancada da situação também votou favorável à admissibilidade do pedido de impeachment. Agora, o pedido já se transformou num processo dentro do Legislativo Municipal. São 2 processos na Câmara de Vereadores de impeachment contra o prefeito de Farroupilha. Isso não significa, por enquanto, até o momento, o prefeito não sofreu impeachment. Apenas foi aberto o prazo, aberto o processo para que haja muitas questões, o contraditório, enfim, aprofundar todas as questões que estavam constantes no pedido de impeachment. Doutor Maurício, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Seja bem-vindo e eu lhe pergunto, mais um pedido de impeachment aceito pela Câmara de Vereadores de Farroupilha e desta feita por unanimidade. A votação em massa dos vereadores comprova a gravidade das denúncias apontadas no pedido? Olá, Leandro. Olá, os telespectadores da TV Serra. De fato, nós protocolamos o pedido de impeachment ontem, de manhã. Os autores do pedido fomos eu, o presidente da OAB Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breyer, e o presidente da Comissão Estadual de Acompanhamento Legislativo da OAB, o Dr. João Darzoni. E, na verdade, o pedido protocolado e apreciado ontem pela Câmara de Vereadores surpreendeu-nos em relação ao quórum de votação. Nós esperávamos termos a admissibilidade, como já ocorreu no pedido anteriormente ajuizado, proposto, porém não com o quórum que nós tivemos, que praticamente foi a unanimidade, 14 votos a 0 em prol da admissibilidade do pedido. Claro que o fato de esse julgamento ter ocorrido ontem por 14 votos a 0, não há nenhuma condenação por enquanto. O que ocorreu? Ocorreu simplesmente a aceitação do pedido, a abertura do processo. A abertura do processo e a admissibilidade do trâmite dele por parte da Câmara de Vereadores. Inclusive, até os vereadores da base entenderam que, por ser um pedido da OAB, que é uma entidade que tem uma representatividade grande, não só na comunidade de Farroupilha, como no estado todo,
eles acharam por cautela admitir o pedido para poder apreciá-lo de forma adequada. Certo. Acho que é importante colocar porque tem muita confusão ainda, muita dúvida na comunidade, porque é um fato novo. Nós estamos diante de um fato novo, nunca ocorreu na história de Farroupilha a abertura de um processo de impeachment na Câmara de Vereadores. E nós não temos um, nós temos dois. Veio em dose dupla. Mas eu gostaria, doutor Maurício, que o senhor contextualizasse, porque esse pedido que o senhor apresentou junto com o presidente da OAB Rio Grande do Sul, ele se fundamenta em 4 grandes pilares. Vamos colocar para que a nossa audiência possa entender. Certo. Bom, o pedido de impeachment, ele se alicerça em 4 fundamentos jurídicos. Quais são esses 4 fundamentos? O primeiro deles, que para mim é o principal, cinge-se a ilegalidade na compra dos terrenos para ampliação da UPA, né, realizado pelo prefeito municipal no segundo semestre de 2019. E por que houve essa ilegalidade? Porque o prefeito, apesar de ter feito a compra desses imóveis sem licitação, o que é permitido pela legislação, a legislação das licitações, ela dispensa a realização de licitações para esses casos específicos, embora isto tenha sido cumprido. No nosso entendimento, o agir do poder público, do prefeito, ao adquirir esses imóveis, sem a prévia autorização legislativa da Câmara de Vereadores, violou o artigo 97 da Lei Orgânica Municipal, que é a Constituição do município. Sim. Então, ao comprar esses imóveis sem a prévia autorização legislativa, o Poder Executivo, ou seja, o prefeito municipal, ele descumpriu a lei orgânica, passando por cima da Câmara de Vereadores. E é importante ressaltar que esse agir do prefeito, ele é atípico nesse caso específico, porque nós fizemos uma retrospectiva de todos os atos praticados pelo poder público desde o início da gestão. No que diz respeito à compra de imóveis. No que diz respeito à compra e permuta de imóveis, e todos os 11 contratos realizados observaram estritamente o que diz a lei, ou seja, passou-se pela Câmara com autorização prévia do Poder Legislativo. E por que nesse caso específico, e isso nos causa bastante estranheza, por que nesse caso específico o prefeito não observou? Nós não entendemos. Então, porém, a falha, o ato falho é o fato do prefeito não ter mandado um projeto de lei para a Câmara de Vereadores explicando aos vereadores a intenção de comprar aquele imóvel e pedindo a aprovação dos vereadores. Exatamente. A falha e a ilegalidade, ela cinge-se exatamente nesse ponto. Feriu a lei municipal, a chamada lei orgânica do município. Que é a Constituição, a lei mais importante do município. Sim. Mas há muitos comentários, tem mais 3 pontos, mas eu quero ficar ainda nesse, doutor Maurício, muitos comentários de que a lei federal permite, mas as pessoas estão confundindo a lei das licitações com essa situação? Exatamente. E aí eu quero deixar bem claro essa distinção, porque as pessoas estão fazendo confusão. São 2 coisas totalmente distintas. Um ponto é a observância da lei das licitações. O município observou a lei das licitações ao fazer a compra de imóveis sem licitação? Observou. Porque a lei das licitações, ela dispensa a realização de licitações nesses casos específicos em que há um imóvel de interesse público numa determinada localidade em que não há por que fazer licitação. Então, nesse ponto específico, o município observou a lei das licitações. Ponto. Apesar de ter observado a lei das licitações, que é uma lei federal, o município descumpriu a lei municipal, que diz que para a compra de imóveis ou permuta é necessária a prévia autorização da Câmara de Vereadores. Então, não há o que discutir. Houve observância da lei federal, que é a lei das licitações. Que tange a licitações, né?
e houve a inobservância, a violação da lei municipal. São duas coisas totalmente distintas, não tem nada a ver uma com a outra, e as pessoas que estão dizendo isso estão ou não sabem o que estão falando, ou estão tentando confundir a opinião pública. E o segundo ponto também, ele deriva do primeiro, que é a questão da suplementação. O que é a suplementação? A busca de recursos. Isso, é um aumento, né, um acréscimo. Então, o segundo ponto que alicerça o pedido de impeachment refere-se à suplementação orçamentária realizada de forma ilegal. O que quer dizer essa suplementação orçamentária? O prefeito encaminhou um projeto de lei à Câmara de Vereadores que deu origem à Lei 4.552. O que diz essa lei? Ela autorizou o Poder Executivo a abrir uma rubrica de recursos destinados à compra de imóvel para a saúde no valor de R$10 mil. 10 mil, não é 10 milhões, exatamente. É 10 mil. Então essa lei foi autorizada, se não estou enganado, no final de novembro, né? E, por surpresa, 6 dias depois de aprovada a lei, por simples decreto unilateral, o Poder Executivo fez uma adição ao orçamento, ou seja, fez uma suplementação orçamentária para essa rubrica de 890 mil. Ou seja, tinha autorização da Câmara para a compra de imóveis no valor de 10 mil e 6 dias depois, por decreto, aumentou essa rubrica de 10 mil para 900 mil, aumentando 890 mil para a compra de imóvel. Com este recurso, o Executivo pretendia, na verdade, pagar a primeira parcela da compra deste imóvel, né? Dos chamados 4 terrenos. Dos 4 terrenos, que no nosso entendimento, com todo respeito, e talvez possamos estar equivocados, mas tudo leva a crer que seja isso, o objetivo do Poder Executivo foi ocultar da Câmara de Vereadores a real intenção da criação daquela rubrica de 890 mil, de 10 mil reais, né, para a compra do imóvel. E aí eu coloco em questão por que o Poder Executivo não encaminhou um projeto de lei solicitando uma rubrica de 900 mil reais para a compra do imóvel. Aí nós não estaríamos aqui discutindo nada. Mas o que ocorreu? Ele pediu a rubrica de 10 mil reais e, por outro lado, fez essa suplementação por decreto, ocultando da Câmara de Vereadores a real intenção daquela rubrica que tinha sido aberta. E não para por aí. Essa suplementação orçamentária por decreto, e aí que entra o ponto fulcral da questão, ela violou, no nosso entendimento, a lei do Conselho Municipal da Saúde. Por quê? Tratando-se de rubrica destinada para a saúde, deveria ter passado previamente pelo Conselho Municipal de Saúde. E não passou. Então, no nosso entendimento, toda essa manobra de ocultação, né, da Câmara de Vereadores, de violação do dispositivo da lei que rege o Conselho Municipal da Saúde, trouxe, no nosso entendimento, uma violação do princípio da legalidade e também dos princípios que devem reger a administração pública, que são o princípio da moralidade, o princípio da boa-fé e o princípio da transparência. Né? Então, por que eu não pedi exatamente lá no início a rubrica de 900 mil? Por que eu fiz isso depois? Né? Então, isso tudo deixa claro... Sem os olhos da Câmara de Vereadores. Exatamente. Então, isso deixa claro que a intenção do Poder Executivo foi ocultar esses valores, violando essas normas e esses princípios tão importantes aí que devem reger os atos públicos. O primeiro e o segundo ponto que estão colocados no processo agora de impeachment, eles têm uma ligação direta. Eles se confundem, exatamente. Um tem uma correlação com o outro. O outro ponto, o terceiro ponto que embasa o pedido de impeachment... Envolve funcionário público. Envolve um funcionário público, que é o ex-procurador do município, já exonerado, Gelson Priotto, né?
em que foi concursado, ele é servidor público, exerce o cargo, ele tem a função de fiscal, né? E ele foi nomeado assessor jurídico do município e posteriormente foi galgado ao cargo de procurador-geral do município. Porém, ao assumir o cargo de assessor jurídico e posteriormente o cargo de procurador-geral do município, ele não se exonerou da função de fiscal. Ou seja, ele permaneceu cumulando as funções de fiscal e a função de advogado do município, de procurador do município, recebendo inclusive função gratificante, FG. O que no nosso entendimento viola o Estatuto da OAB, que prevê claramente a incompatibilidade do exercício da atividade de fiscal, da função de fiscal, com o exercício da advocacia, o que é claro e transparente no nosso Estatuto da OAB. Certo. E o quarto ponto é uma questão de quebra de decoro por parte do chefe do Executivo Municipal, prefeito de Farroupilha, né? Isso. Na verdade, o prefeito, quando ele se manifestou em entrevista na Rádio Espaço, a respeito da compra do software, ele deu uma entrevista com o proprietário da empresa do software, né? E ele esclareceu à comunidade como iria funcionar o sistema. E as pessoas começaram a questionar, né? Dirigir questionamentos à emissora. Né? Emissora, e isso, de certa forma, trouxe uma certa irritação por parte Desequilibrou, talvez. do prefeito, e aí ele acabou se direcionando de uma forma bastante pejorativa em relação às entidades que assinaram o manifesto, né, contra a compra do software, que iria ser entregue no dia seguinte, né? E essa manifestação, usando palavras de baixo escalão, de baixo calão, em relação a essas pessoas que assinaram o manifesto, que representam, é importante que se diga, praticamente 90% da população farroupilha, e isso consubstanciou na chamada quebra de decoro, que é um caso típico de enquadramento de impeachment, segundo o Decreto-Lei 201 de 1967. Então são esses 4 pontos que fundamentam a denúncia. Sim. Até deixando claro o que o Dr. Maurício falava aqui a respeito da quebra de decoro por parte do prefeito, todos estão lembrados, o prefeito em entrevista à Rádio Espaço FM, bem no final do programa Fim de Expediente, quando questionado por um ouvinte, o prefeito se irritou e disse, vai a M, pontinhos. Não vou repetir aqui a palavra, todo mundo sabe o que é. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente da OAB, subsecção de Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, nosso convidado hoje na entrevista do dia. O nosso objetivo é clarear essa questão do pedido, do processo, do segundo processo de impeachment que está em curso no Poder Legislativo Municipal. Tem muita confusão ainda na comunidade, tem pessoas também conversando com algumas pessoas, mas por que impeachment? Mas o que aconteceu? Botou no bolso, o prefeito roubou alguma coisa, comprou alguma coisa para ele? Não sei. Não é exatamente nesse sentido. Impeachment não é só por esse motivo. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser a gente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos.
Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Farroupilha, na Júlio 852. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Nosso convidado hoje, o presidente da OAB Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, em pauta, não poderia ser diferente, a admissibilidade por parte da Câmara de Vereadores de Farroupilha de mais um processo de impeachment contra o prefeito municipal. É o segundo processo de impeachment que está na Câmara de Vereadores, porém o segundo processo de impeachment foi fruto do terceiro pedido de impeachment apresentado contra o chefe do Executivo Municipal de Farroupilha. E esse terceiro pedido, que ontem, na segunda-feira, depois da admissibilidade, passou para processo, foi então foi apresentado pela OAB Farroupilha por meio do Dr. Maurício Bianchi e também pela OAB Rio Grande do Sul por meio do Dr. Ricardo Brer, que é o presidente da entidade. Doutor Maurício, até explicando para a nossa comunidade também, porque tem que contextualizar, tivemos toda aquela movimentação das 14 entidades, 15, mais a OAB, 15 entidades, então que sugeriram ao prefeito para que voltasse atrás, não comprasse a plataforma de saúde ou desfizesse a compra da plataforma e também dos próprios terrenos. O prefeito convoca uma entrevista coletiva, diz em coletiva que vai voltar atrás, mas parece que ficou somente na entrevista coletiva. Como é que nasceu esse pedido de impeachment, agora processo que a OAB apresentou na Câmara de Vereadores? Bom, Leandro, na verdade, esse pedido de impeachment, eu diria que há uns 2 meses atrás, jamais passaria pela cabeça de qualquer cidadão em Farroupilha que isso estivesse acontecendo hoje aqui, né? E eu também, eu jamais pensei na remota possibilidade de estar aqui hoje, né, como um dos autores desse pedido de impeachment. Como nasceu tudo isso? Quando nós verificamos, através do Observatório Social, a contratação desse software, nós nos deparamos com um processo, apesar de dentro da legalidade, desproporcional às contratações até então vigentes no município, e não só em Farroupilha. Fizemos uma comparação com outros municípios, o que pagavam em relação ao software de gestão, e encontramos uma disparidade muito grande. Ou seja, outras cidades pagavam em torno de 21, 22, 23, cidades menores 50, né? Farroupilha 32 centavos, 31, né? E chamou-nos a atenção que com essa contratação nós passaríamos a pagar R$ 2,72 por habitante, ou seja, um aumento de mais de 700%, 784%, se eu não me engano, só em relação à mensalidade, fora o valor da compra de 3.380.000. Da chamada licença do programa. Exatamente. E também chamou-nos a atenção o fato de essa empresa não ter know-how nenhum no Brasil em relação à prestação de serviços de gestão na área da saúde em nenhum município do Brasil, né? Tanto é que depois alguns gestores do município, em uma entrevista que eu estive presente num debate, eu pedi para eles, mas
me apresentem aonde em qual município essa empresa, essa plataforma está implantada. Nenhuma. Ou seja, está implantada numa aldeia indígena, em Cuiabá, e numa unidade do Exército em Brasília. Né? Então isso chamou-nos muito a atenção, e em função dos gastos, né, nós resolvemos debater isso entre algumas entidades empresariais, e o entendimento uniforme foi no sentido de que havia uma desproporcionalidade em relação a esse gasto, né, e de certa forma haveria algo errado no nosso ponto de vista. Nós iniciamos aí o projeto de fazer uma nota de manifestação apenas para externar a nossa posição ao poder público, né, solicitando o cancelamento, e essa manifestação ela ia ser integrada aí por 5 entidades. Só que o pleito começou a ganhar um corpo tão grande que outras entidades vieram nos procurar para aderir a esse manifesto, né? E nós chegamos ao conjunto de 15 entidades. Formalizamos essa nota de manifestação, marcamos uma audiência com o prefeito Clayton e entregamos no dia 30, né, de janeiro, externando a nossa posição e solicitando a ele o cancelamento da plataforma do software. Né? Em função da entrevista dada no dia anterior, né, que repercutiu mal, começou-se a falar no impeachment. Os burburinhos começaram. Exatamente. Alguns setores começaram a se movimentar então, nesse sentido. Aí começou a nascer um movimento. O movimento impeachment tem, em outras palavras, 30 dias em Farroupilha, então. Praticamente isso. Eu diria que um mês. Sim, foi dia 30 de janeiro, dia 13 de março. Exatamente. Então, aí eu analisei do ponto de vista jurídico a viabilidade, né? Vi que haviam fundamentos legais, e aí eu consultei o Dr. Ricardo Breyer, presidente da seccional, e até colhi a opinião dele em relação à questão, e ele me disse o seguinte: Maurício, se nós encontrarmos ilegalidades e tivermos o apoio da população, nós temos que ser protagonistas nesse processo. E aí que deu-se início a esse trabalho de construção desse pedido, né, que foi iniciado por aqui, mas também contou com a participação da seccional em Porto Alegre, que construiu esse trabalho conosco aí a 4 mãos. Certo. Inclusive o presidente, o Dr. Ricardo Breyer, na entrevista coletiva na manhã da segunda-feira na OAB também, fez questão de ressaltar as 14 entidades, mais a própria OAB, que faz um total de 15 entidades do município de Farroupilha, que também estão juntas. A OAB representa por extensão essas entidades. Exatamente. Né? Essas entidades, é importante que eu diga que elas não são autoras do pedido, né? Mas o fato de elas não terem sido ouvidas naquele pleito inicialmente, talvez indiretamente elas estejam atendidas. E é importante ressaltar, Leandro, que quando o prefeito externou há 15 dias atrás a posição de voltar atrás em relação aos 2 assuntos, nós entendemos por bem recuar, né? Porque a estratégia era já naqueles dias entrar com o pedido? Já naqueles dias entrar com o pedido. Mas em função da manifestação do prefeito... Foi dado tempo ao prefeito, então. Exatamente. Nós entendemos que seria, de certa forma, indelicada a nossa parte, né? Logo depois de uma fala dele que iria reverter, né? Tomarmos alguma medida, né? O que haveria, de certa forma, um contrassenso aí. Então, nós esperamos esse tempo passar, né? Esses 15 dias nada aconteceram, não houve a rescisão do contrato do software, houve mera suspensão, né? Não houve a rescisão do contrato da compra dos imóveis, até porque, segundo nós investigamos, obtivemos cópia das matrículas no registro de imóveis, e isso não tem como se consubstanciar, porque os imóveis já estão no nome do município. Ficamos sabendo que
a vendedora não tem interesse em reverter o negócio, então, com certeza... E não se sabe se a vendedora ainda dispõe do valor financeiro. Exatamente. Então... Todo o valor da compra dos imóveis, dos 4 terrenos, 1.450.000, já foi liquidado, já foi pago pela prefeitura? Já foi pago. Já tem escritura pública? Já tem escritura pública, já foi pago, saldado, inclusive consta no portal da transparência do município o pagamento total da compra desse imóvel. E com relação à plataforma de saúde, foi pago somente a metade ou a segunda parcela também já foi quitada? Pelo que nós temos conhecimento até hoje, né, foi paga apenas a parcela inicial, né, de 1.690.000, alguma coisa, né? E nós tínhamos conhecimento de que o prefeito já iria pagar a segunda parcela, mas talvez em função de todo esse imbróglio, né, que aconteceu, ele tenha tomado por bem e, coerentemente, suspender essa parcela. Até porque uma reversão, uma reversão no processo de compra da própria plataforma e também do próprio imóvel não é bem assim. Tem um contrato assinado e daqui a pouco, quando alguém cai fora do contrato, geralmente tem penalidades. No contrato em si não há penalidades. Eu lhe falo porque eu examinei o contrato, até em função de estar no Observatório Social, nós estudamos, não há penalidade. Agora, numa rescisão do contrato, que é plenamente possível, o que o município vai ter que fazer é indenizar o pequeno trabalho que foi realizado, as horas que foram realizadas, né, pelo trabalho por essa empresa, né, o que, na minha opinião, não deve ser algo expressivo. Né? E aí essa empresa teria que devolver, ressarcir aos cofres públicos, né, o saldo dessa diferença. Né? Doutor Maurício, me chamou a atenção também, durante a entrevista coletiva, o senhor acompanhava ao lado com o presidente da OAB no Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Brer, na segunda-feira pela manhã, aqui em Farroupilha, quando ele disse na coletiva e depois em declaração para a própria TV e para outros veículos de comunicação, de que a segunda-feira era um dia triste para a história do município de Farroupilha. E ele mesmo disse que a OAB não deve se vangloriar por ter apresentado um pedido de impeachment, se orgulhar nesse sentido. Também tem sido uma declaração do Dr. Maurício à TV Serra logo após a votação da admissibilidade do pedido na Câmara de Vereadores na noite da segunda-feira. Mas a que ponto eu quero chegar, Dr. Maurício? A OAB tomou esse caminho, essa decisão de apresentar mais um pedido de impeachment contra o prefeito municipal, justamente para prezar pela transparência, pela situação, pelo serviço público que tem que ser correto, a transparência, enfim, a ética. É nesse sentido que a OAB se apega, também defendendo todos os munícipes e os cidadãos que trabalham dentro da sua ética e da forma correta? Bom, Leandro, quando eu assumi a OAB, na minha data de posse, no meu discurso, isso está expresso nele, eu disse que um dos meus compromissos seria defender os direitos da cidadania. Porque a OAB ela não tem um dever simplesmente de atender aos interesses dos advogados. O dever da OAB é maior. A OAB tem um dever constitucional de garantir o cumprimento das leis, garantir o direito à cidadania. E nesse aspecto, nessa diretriz, nós nos sentimos no dever de cumprir esse compromisso. Ou seja, verificando alguma ilegalidade, alguma irregularidade, agir de pronto. E foi isso que nós fizemos. Detectamos as ilegalidades, detectamos a necessidade de fazer com que a lei seja cumprida, e é em função disso que nós propusemos o pedido de impeachment. É um momento traumático, é um momento difícil para o município. Certamente ninguém gostaria de estar passando por essa situação, né? Mas nós não podemos nos omitir. Nós, como líderes dentro da sociedade, nós temos que tomar
todas as medidas necessárias para que a ordem se estabeleça e que as ilegalidades sejam extirpadas. E é em função disso que nós entendemos que não podíamos nos omitir e tivemos que tomar essas medidas drásticas. Certo. Bom, doutor Maurício, mais algo que o senhor gostaria de acrescentar, já encaminhando o nosso programa? Bom, eu gostaria de parabenizar, Leandro, a Câmara de Vereadores, né, na pessoa do presidente Fernando Silvestrin e de todos os vereadores, tanto os vereadores da base como dos vereadores da oposição, que tanto na primeira sessão de impeachment como nessa segunda sessão conduziram com muita altivez, maestria, né, um trabalho muito bem feito, de alto nível, né, sem agressões, com debates consistentes, e eu acho que é isso que traz a cidadania a um alto nível, e é isso que nós esperamos do nosso poder legislativo. Doutor Maurício, obrigado pela presença aqui. Conte com a TV Serra sempre que precisar. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos os telespectadores da TV Serra. Obrigado. O nosso propósito foi clarear um pouco mais, volto e torno a dizer, é um assunto novo, é um momento único, histórico que nós estamos vivendo no município de Farroupilha, mas não é sensacionalismo, não é espetacularização, se busca a forma correta, se busca a transparência e se busca a ética e, sobretudo, seguir o que dizem as leis. Para que ter leis se nós não seguimos? Então, vamos rasgar as leis? Vamos rasgar a Constituição? Não, não é por aí. O conjunto de leis existe para que a gente possa também civilizadamente conviver e ter uma vivência dentro desses princípios. Esse é o grande foco. Eu quero aproveitar também, fiz isso durante a terça-feira pela manhã, mantive contato com o chefe de imprensa da Prefeitura de Farroupilha, o jornalista Rogério Pisolato, oferecendo e disponibilizando todo o espaço aqui na programação da nossa TV Serra Farroupilha para o prefeito municipal Clayton Gonçalves se manifestar. A resposta dada pelo assessor de imprensa e chefe do setor de imprensa da Prefeitura de Farroupilha é de que, abre aspas, no momento o prefeito não irá se manifestar, não irá emitir nenhum comunicado. Mas, de qualquer forma, fica aberto o espaço para o prefeito se manifestar. Nas próximas horas vou buscar um contato telefônico também com o prefeito municipal oferecendo esta possibilidade. A TV Serra não tem lado, não me interessa nem A nem B, me interessa a verdade e me interessa os direitos, a própria cidadania, o povo. Esse é o objetivo. Então, o espaço está aberto, senhor prefeito, a hora que o senhor quiser, no momento que o senhor achar oportuno, a TV Serra abre o espaço para a sua manifestação. Afinal de contas, estamos ouvindo muito de um lado, gostaríamos de ouvir do outro lado, mas a decisão de manifestar-se ou não é única e exclusivamente do prefeito, e nós estaremos respeitando a decisão que será colocada pelo chefe do Executivo Municipal. Então, feito esse registro, digo, a TV Serra não tem lado, não tem nem A e nem B. É o lado de todos, de proporcionar o espaço para a nossa comunidade. Um grande abraço a todos vocês, até a nossa próxima edição da Entrevista do Dia.